Deus está chamando você. O chamado de Deus é a sair da zona de conforto. Hebreus capítulo 11, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Quando Deus chama, acontece uma coisa que é fundamental entendermos. Ele move. Deus não nos chama para o conforto. Deus nos chama para o crescimento. Entenda isso. A mentalidade humana, ela tende a querer o conforto, a facilidade de tudo na sua vida. Deus, ele move você a um crescimento. E o crescimento exige movimento. De tempos em tempos, Deus ele tem chamado seus filhos. E se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver isso. E se sairmos da Bíblia, você também vai ver isso. Deus ele tem chamado pessoas. Porém, o chamado de Deus, ele não gera um conforto, paralisia, para que você venha a estar estacionado. O chamado de Deus gera movimento, gera com que você venha a estar entrando no novo. Gálatas capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, movimento, para a terra que eu te mostrarei, crescimento. Sai da tua terra, você vai se movimentar para um lugar que eu te mostrarei, crescimento, movimentar-se em direção a algo. Então, quando Deus chama, Ele te movimenta, Ele te tira do estado que você está de paralisado espiritualmente para um estado de movimento. Agora, a zona de conforto não é um lugar onde nós estaremos exercitando a nossa fé. E assim eu digo para você, a zona de conforto não é um lugar de fé. Pelo segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, andamos por fé e não por vista. Fé e conforto raramente andam juntos. Raramente andam juntos. A fé exige passos sem garantias visíveis. Grava isso aí. A fé, ela exige passos sem garantias visíveis. A zona de conforto te paralisa com segurança ilusória. A zona de conforto te paralisa com segurança ilusória. Vou falar de novo para você. A zona de conforto te paralisa com segurança ilusória. A fé exige que você dê passos sem garantias. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Então, quando Deus ele te movimentar, Ele vai te mover a um lugar onde você não tem garantias visíveis, palpável. Mas Ele vai te garantir por intermédio da fé. Por isso que a fé e o conforto muitas das vezes não andam junto, porque o conforto te leva à paralisia e a uma questão ilusória, onde você acha que está bem, você pensa que está bem, mas na verdade você está precisando se movimentar. Agora, por que Deus nos chama para fora do conforto? Primeiro, para ampliar a nossa visão. Deus te chama para fora do conforto para que você venha a ter uma visão ampla de toda a situação. O conforto te limita, mas a obediência expande. Obedecer à voz de Deus expande. Onde Abraão estava? Na terra dele, no meio da sua parentela. Para onde que Deus o chamou? Para um lugar onde exigia que ele desse passos sem garantia de algo visível. Olha para Abraão. Né? Olha para todos que estão dentro da Bíblia e nós vamos compreender. Deus ele está te chamando a dar um passo em direção a um lugar que você não tem aí uma garantia visível, mas você precisa dar esse passo. Isaías 55, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Para onde Ele quer nos levar? Para nos ensinar a depender dEle. É esse o objetivo. Fora da zona de conforto, aprendemos a confiar em Deus, a não sermos os mesmos, ou nós mesmos, mas sim ser aquilo que Deus quer que venhamos ser. João capítulo 15, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Se a nossa dependência não estiver em Deus, se nós não estivermos depositando a nossa confiança em Deus, dificilmente alcançaremos aquilo que Deus ele tem a realizar na nossa vida. Muitas pessoas estão fazendo as coisas com muita força, e a força faz com que elas se cansem. Por isso que eu digo, um conforto ilusório. As pessoas estão dizendo, eu estou confortavelmente confortável, mas na verdade elas estão fazendo muita força, e está vindo um cansaço. E aonde essa força que está sendo feita, ela vai terminar? Na sua espiritualidade. Porque se você trabalha muito, se você se cansa muito, se fadiga muito, se você busca muito conforto, você não vai tirar o teu tempo para estar com Deus, a espiritualidade vai lá embaixo.
E aí eu digo para você, você pode fazer alguma coisa sem Deus? Se você falar para mim, eu posso, pastor, eu posso fazer alguma coisa pela minha própria força, eu digo para você, não pode. Porque se o meu fundamento, se eu estou estruturado dentro daquilo que a Bíblia me apresenta, e a Bíblia Sagrada ela vai me dizer que nada eu posso fazer sem Deus, como que eu vou dizer que eu posso fazer alguma coisa se Deus não estiver me ajudando? João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Precisamos de Deus. Passo 3, para cumprir um propósito maior do que aquilo que você imagina. A palavra do Senhor vai dizer, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele crê. Então, para cumprir um propósito maior, Daniel capítulo 11, versículo 32, parte B do versículo, vai dizer assim, olha, mas o povo que conhece o seu Deus, esse se tornará forte para fazer proezas. Se você não tem feito, é porque você não está conhecendo o Deus que você serve. Só saindo do comum que nós alcançamos o extraordinário. Só quando nós saímos da nossa comodidade que nós alcançamos aquilo que Deus tem para a gente como sobrenatural. Só quando nós saímos daquilo que nos limita a visão, ou seja, do conforto, é que nós alcançamos aquilo que Deus ele tem para nós de verdade. Agora, precisamos entender esta palavra. Precisamos conhecer o nosso Deus. Eu vou trazer aqui para você exemplo de pessoas que respondeu o chamado, que conhecia a Deus, que sabia quem era Deus. Primeiro, Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ir. Olha só, irmãos. É igual se eu recebesse agora aqui um chamado para dizer assim, olha, sai da tua casa e vai andando. No meio do percurso eu te digo onde é. O resultado foi o que, irmãos? Qual foi o resultado da vida de Abraão, a obediência ao chamado? Pai de uma grande nação, amigo de Deus. Moisés, irmãos, de príncipe a pastor, depois libertador. Resultado, foi instrumento para a libertação de Israel. Pedro, irmãos, largou as redes, o barco, a rotina, o trabalho, o dia a dia. Não estou dizendo para você largar o seu trabalho, não estou dizendo para você largar a sua rede, não estou dizendo para você largar a sua rotina. Presta atenção na palavra. Pedro largou tudo. Resultado, tornou-se uma das colunas da igreja. Mateus capítulo 4, versículo 19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. O que Deus está falando para nós hoje através dessa palavra? Existem muitas pessoas que estão dando mais valor às redes, muitas pessoas que estão dando mais valor ao barco, muitas pessoas que estão dando mais valor à rotina e estão desinteressadas por aquilo que Deus tem a fazer nas suas vidas. Eu estou dizendo para você aqui que você precisa sim da rede, você precisa sim do barco, você precisa da sua rotina, mas você precisa mais de Deus, porque se você não tiver Deus, você não vai ser coluna, e muitas das vezes muitas coisas na sua vida estão desmoronando porque você precisa ser coluna. Você precisa. Mas, pastor, eu não estou entendendo e eu não sei identificar quando Deus está me chamando. Vou trazer aqui para você sinais de que Deus está te chamando. Primeiro, desconforto interior. Permanece aonde você está. Sabe? Você não está confortável, você se sente desconfortável. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa orar. Você sente que você precisa orar. Você sente que precisa falar com Deus. Você sente que precisa ler a Bíblia. É uma inquietação. Você precisa buscar mais de Deus. Você sente essa necessidade. Você sente a necessidade que você precisava estar orando mais. Você sente a necessidade que você precisava estar pregando mais da palavra. Você sente a necessidade que você precisava estar fazendo um pouco mais. Você sente essa necessidade dentro de você. As portas, elas começam a se fechar, te empurrando para algo novo. E você está percebendo isso, mas você está lutando, você está batalhando, você está guerreando e você sente que se você simplesmente deixar nas mãos de Deus, o Senhor ele vai fazer uma grande obra. E aí, quando você vai na igreja, quando você vai em algum lugar, ou alguém chega para falar para você, sempre é uma palavra repetida. E você não entende, mas o que Deus está falando com você é a mesma coisa sempre. Porque você precisa parar para ouvir, você precisa parar para entender, você precisa parar para pegar essa palavra para a tua vida. Tá bom, pastor, eu entendi. E como que eu faço para responder esse chamado? Primeiro, grave isso, 4 coisinhas aqui. Primeiro, ouça a voz de Deus com sensibilidade. Fala, Senhor, eu preciso. Eu dependo, Senhor, desta palavra. Eu preciso viver este evangelho. Então, ouça a voz de Deus com sensibilidade. Segundo, dê o primeiro passo com fé. Isso, irmãos, com fé. Né? Levanta-te, posiciona-te. Terceiro, confie na provisão e direção dele. Ele vai te orientar e prover para você a tua necessidade. E último, seja constante, mesmo sem entender.
né? Ah, eu não estou entendendo, mas eu vou ser constante. Eu vou continuar ali. A minha constância vai me fazer produzir. Deus está te chamando para algo maior que você possa imaginar. O seu conforto está impedindo o seu crescimento. Deus, ele não está aqui, irmãos, simplesmente por estar. Deus não quer que você viva, aleluia, as coisas com facilidade, mas Ele quer que você viva pelo eterno. O Senhor não quer que você viva pelo fácil. O Senhor quer que você viva pelo aquilo que é eterno. A pergunta para você é: você está pronto? Você está pronto? Mas, pastor, estou pronto o quê? Você está pronto a confiar nele o suficiente para ir? Gênesis 1, 12, versículo 1. Sai da tua terra. Essa é a palavra de Deus hoje para a tua vida. Pega essa palavra, guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Eu tenho certeza que aqui foram liberadas palavras poderosas para te levantar desta situação que você está. O desafio de hoje é: ore com sinceridade. Coloque-se aí diante do Senhor, você e Deus. Converse com Ele, seja sincero. Ele está esperando teu posicionamento diante dEle. Fique com Deus, esse é o nosso vídeo de hoje. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Se você não é inscrito aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo. É importante a tua inscrição para que essa mensagem chegue mais longe. Compartilhe. E a paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.